Bom, vou fazer uma apresentação breve aqui do João, antes de chamar ele, né, que é um grande doutor aí em ciências pela Escola de Comunicação e Artes da USP, com um trabalho realmente muito especial, muito rico, que é a tese dele que chama Os Procedimentos de Trabalho na Captação de Som Direto nos Longas-Metragens Contra Todos e Antônia, a técnica e o espaço criativo, que é realmente um trabalho aí que todos deveriam ler, muito inspirador, principalmente para quem trabalha com som, quer trabalhar com som direto, é uma aula, mas também para outros departamentos é muito rico, né, a contribuição que ele faz de como o som interage aí com todas as áreas do cinema. Então, gente, o João Godoy, deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa dele, né? Técnico de som direto, desde dos anos 80 e 87, mais precisamente, participando da captação do som direto em diversos curtas e longas metragens, documentários, como O Céu de Estrelas, Através da Janela, Contra Todos, Cabra Cega, Antônia, Casa de Alice, Chega de Saudade, Brother, Menino da Porteira. Ixi, a lista é muito, muito grande aqui. Então eu já vou convidar o João aqui para estar aqui com a gente bater um papo. Toda essa criatividade dele em trabalhar tanto com a captação de som, como também ensinando. Fala, João! Olá, Bernardo. Boa tarde. Estava aqui ouvindo sua introdução. Fiquei até emocionado. Obrigado pelas palavras. Seja E muito é bem-vindo. um prazer estar participando. Espero que a gente consiga, junto com todos e todas que nos acompanham, fazer uma conversa que seja enriquecedora para o nosso trabalho na área de som e, no geral, para o trabalho do audiovisual. Nesses tempos tão difíceis, que não bastasse as questões de saúde, enfrentamos também as questões políticas que nos asfixiam. Então é isso, que a gente possa conversar e renovar nossas esperanças e nossos saberes. É isso aí, João. Quero te dar os parabéns aí por toda essa sua carreira, essa contribuição sua, tanto para o som no cinema brasileiro, como também compartilhando esse conhecimento com seus alunos aí. Quantas pessoas aí que já não passaram lá pela ECA lá e se inspiraram no seu trabalho de som direto. Eu conheço várias, né? E eu, inclusive, sou também um fã da sua tese, todo o seu conhecimento compartilhado aí nesse processo, além do som, né? Da sonoridade toda que você traz singular com o seu trabalho aí, que nós vamos conversar um pouco hoje, um pouco mais profundo para aprender um pouco das suas técnicas criativas aí e resoluções de acústicas do set, não é mesmo? Você sabe que tem uma... A minha trajetória foi primeiro, né, a prática do trabalho, e depois eu fui para a academia como professor primeiro e depois como pesquisador, né? E foi muito importante porque, apesar da dificuldade, né, de compatibilizar esses mundos, porque muitas vezes existem realmente dificuldades, né, para você conseguir compatibilizar o que é o trabalho num set ou no dia a dia, né, do audiovisual com o trabalho da academia, mas foi muito importante porque foi uma forma de sistematizar um conhecimento que muitas vezes a gente tem, mas que nunca parou para sistematizar, né, para formalizar. Então a escrita do doutorado foi algo muito, apesar de muito difícil, né, porque é um trabalho que envolve muita dedicação, muito tempo e uma rotina, né, bastante cuidadosa e atenta. Mas, apesar da dificuldade, me obrigou a rever, né, uma série de procedimentos, uma série de atividades, uma série de, muitas vezes, procedimentos que a gente faz
em alguns momentos até de forma instintiva, né? E que, na verdade, isso caracteriza um método de trabalho, né? Um método de trabalho do som direto, um método de trabalho da captação e do registro do som, que é específico, né? Apesar da gente compartilhar algumas características e algumas semelhanças com outras áreas que trabalham com áudio, tem uma especificidade que é só nossa. E quem trabalha com som direto, ou quem está próximo, né, do som direto, sabe dessas especificidades e o quanto que as soluções, apesar de ser um método que se repete ao longo de décadas em diversas produções, para cada filme você tem que reinventar aquele teu sistema de trabalho a partir de uma base, né, que se repete, mas para cada filme, para cada situação, é uma reinvenção desse método que eu chamei, né, que no texto virou aí o método do trabalho do som direto. Mas o que eu acho muito rico, João, e é muito interessante, sugiro aí todo mundo quem ainda não conhece a tese, tem lá no banco da USP, tem no Artesãos do Som também, que é a forma como você expande os ouvidos dos outros profissionais, né? Do diretor de arte, do diretor de fotografia, enfim, dos atores, da mise-en-scène, da decupagem, os próprios diretores, né? Como você consegue pensar e resolver esses problemas interagindo entre todas essas áreas que estão ali trabalhando em conjunto em prol dessas relações audiovisuais, seja a parte técnica como a parte criativa e de resoluções de produção. Uma coisa que é fundamental, né, para a gente entender, né, como que o som direto se insere no processo de realização, é saber que a gente não existe, ou o nosso trabalho não se concretiza de uma forma adequada e com qualidade se a gente não tiver uma sintonia e uma adequação com todas as demais áreas da realização. O Chion tem um livro muito, muito bacana que se chama O Métier do Cinema, na versão francesa, e eu li a versão espanhol, que é O Ofício do Cinema. E ele fala uma coisa muito interessante, que é exatamente essa ideia de que nós, né, temos um objetivo comum, que é fazer um filme, né, e que muitas vezes as necessidades de uma área colidem com as necessidades de outra área que tem um objetivo comum. Então, é essa equação que a gente tem que aprender a resolver, né? Aprender a resolver com sabedoria, com generosidade, com diálogo no set e na preparação do set, né? Porque é isso, o objetivo é fazer o filme, e o filme tem que ter uma ótima imagem, uma ótima atuação, e tem que ter um ótimo som direto, porque senão tudo aquilo que você construiu no set, que envolve o trabalho do diretor, de construir uma atuação que seja forte, adequada, você perde, porque perde ou você dificulta o trabalho, porque eventualmente você vai ter que refazer esse diálogo depois numa pós-produção. Então, essa equação que muitas vezes tem que ser resolvida porque às vezes as demandas e as necessidades de cada área não são exatamente as mesmas. E muitas vezes, né, o primo pobre no set de filmagem é o som direto, né? Porque a imagem todo mundo está ali vendo, entendendo, e direção de arte, fotografia, produção de objeto, mais ou menos estão entendendo né, o caminho que eles estão tomando e o que eles estão fazendo. E o som é meio que trafega meio sozinho, né? No set, né? O que aquele cara está fazendo lá com fone de ouvido, ouvindo coisas que ninguém ouve. Então, esse trabalho de estar em contato com as outras equipes, com as outras áreas técnicas e tentar encontrar e fazê-los perceberem, né, quais são as nossas necessidades e tentar encontrar uma equação, uma resolução para essa equação que resolva as necessidades de todos, é o grande, sei lá, acho que é o grande objetivo nosso, né, de trabalho, na verdade. Show de bola. Então, gente, esse é só o esquenta para a gente começar o bate-papo hoje. Eu preciso ler só um recadinho aqui
que a Live ABC foi idealizada como um espaço informal para a troca de conhecimentos sobre cinematografia. E assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa. Então essa é a nossa largada aí para o bate-papo de hoje. Já tem muita gente comentando aqui, João. E, enfim, só pegando um gancho, que alguém falou assim, existe algum método que substitua o boom ou lapela, algum tipo de microfone que capte com qualidade, né? E eu fico justamente batendo nessa tecla que os aparatos técnicos, né, a tecnologia hoje, ela está muito a serviço, né, como uma ferramenta diversificada diante de algumas escolhas que vêm antes disso, né? E eu vejo muito isso no seu trabalho, essa postura de entender todo o conceito estético antes, ou as possibilidades orçamentárias e de produção que cada filme tem, e a partir disso você cria as condições técnicas, às vezes condizentes com cada situação, outras que você vai contar hoje para a gente com alguns desafios aí diante do que acontece na hora no set, né? Mas, enfim, desconstruindo um pouco essa pegada técnica, né, que tem nessa profissão. Não é? O que você acha disso? Então, tem tem um amigo meu que fala, que é fotógrafo still, né? E que ele brincava com essa coisa. Às vezes você está numa apresentação do seu trabalho e as pessoas vêm dizer, com que câmera e com que lente você conseguiu essa imagem? Seria mais ou menos como perguntar para um autor, né, um escritor, com que software foi com Word ou foi com Pages que ele fez, né, a obra dele. Então, eu acho de fato que a gente tem uma tendência a fetichizar um pouco essa sustentação técnica ou tecnológica que a gente... É um aparato que a gente precisa, né, que a gente tem para trabalhar, mas eu acho que, de alguma forma, a gente acaba fetichizando um pouco, né? Claro, existe um padrão de qualidade técnica mínima necessária para a gente poder ter um registro sonoro com qualidade e com praticidade de trabalho para poder realizar uma determinada produção. Mas não é ele que determina se vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Porque se fosse assim, você joga na mão de qualquer pessoa com aquele equipamento vai conseguir fazer o som com a qualidade adequada, e não é. Depende de uma série de fatores. Entre esses fatores, depende também a relação que se estabelece com a equipe, a maneira com a qual você se coloca no set, a preparação que você faz, né, em termos de estratégias que você vai realizar para poder fazer essa... E muitas vezes depende do diretor, da diretora, dizer, vamos filmar pensando no som direto. Para filmar pensando no som direto, você tem que imaginar as necessidades do som direto e fazer uma decupagem que se adeque e que atenda a estas demandas, né? Então, eu acho que são essas questões mesmo que estão colocadas, né? E muitas vezes você pode fazer um filme com um equipamento absolutamente simples e muito pequeno, muito reduzido, e resultar num trabalho magnífico, porque ele foi pensado, né, para uma determinada demanda de produção, uma determinada realidade orçamentária, e você se organizou para conseguir isso, né? O que acontece muitas vezes é que a gente cria uma falsa ideia de que só os equipamentos mais caros e melhores é que vão resultar em alguma coisa de qualidade, né? Basta ter os grandes equipamentos, os melhores equipamentos que a gente vai ter. E não é. Às vezes a gente, né, faz o filme com um microfone, com um gravador, desde que garantindo as condições necessárias para o trabalho, o resultado vai ser maravilhoso, né? Não sei se eu respondi o que você... Sim, total. Eu acho que eu viajei, mas tudo bem. Não, é isso aí, João. Eu acho que é importante a gente avaliar, lógico, cada caso, né, com as suas demandas,
Mas eu vejo muita gente, por exemplo, que quer começar a trabalhar com som direto e tal, e já investe nos equipamentos de ponta ali para ter pelo menos uma guarnição tecnológica, né? Para se impor ali no set, vamos dizer assim. Mas é a mesma coisa quando falam, por exemplo, você usar um canhão para matar um mosquito, né? Tipo, às vezes isso pode até atrapalhar. E também existe toda a parte criativa, que eu já queria até entrar aqui hoje. Nós vamos falar um pouco de alguns trabalhos seus, né, João? Do Antônia, do Menino da Porteira, do Casa de Alice e tudo mais, para a gente conhecer essa criatividade na resolução de possíveis, vou chamar de problemas, mas na verdade são, né, situações que surgem no set, e elas costumam acontecer, né, muitas vezes, e que exige do técnico de som direto a ter um jogo de cintura ali para tomar algumas decisões para garantir essa captação, né, para garantir um som Sim. direto de qualidade. E aí a gente vai entrar também nesse ponto das tecnologias aí, por exemplo, naquele caso do Antônia, que você citou que você tinha pedido um plugon e não chegou, acho que, né, uma coisa assim. Vou até mostrar aqui não sei se já podemos entrar Não, nesses eu detalhes. acho que teria uma coisa interessante. Estão surgindo alguns comentários. A gente não sabe exatamente qual é o perfil das pessoas que estão acompanhando. Eu acredito que seja bastante heterogêneo. Claro, pessoas que devem ter um interesse no som, mas seria interessante a gente, de alguma forma, estabelecer algumas bases, né? Assim, quando eu falo do som Legal. direto, fundamentalmente, o trabalho do som direto é captação de vozes. Vozes que acontecem numa cena que está sendo captada também pela imagem. Ah, som direto é só captação de vozes? Não. Então, a gente pode definir como sendo som direto tudo aquilo, todos os sons que são produzidos e que devem ser captados durante uma cena em que está sendo filmada, que está sendo captada a imagem. Então, qual é o interesse do som direto? Eventualmente, todos os sons de uma cena. Claro, se nessa cena tem um diálogo, tem uma linha de texto, qual é a principal atenção do técnico, da técnica de som direto? É captar esse diálogo com a melhor presença possível. Então, todos os procedimentos que os técnicos e as técnicas fazem é tentar garantir o máximo de silêncio possível para poder captar essa voz com a melhor presença possível. Então, o som direto, né, na maioria das vezes não acontece dentro de estúdios tratados com isolamento, com tratamento. Então, a gente depende de locações silenciosas, de boas escolhas, portanto, de locações para a gente trabalhar. A gente depende que, durante a cena que está sendo captada pela imagem e pelo som, o aparato de realização seja silencioso, porque não dá para fazer som direto, não dá para captar um diálogo com a qualidade técnica e estética que é necessário para o som direto, se, por exemplo, o carrinho do Dolly range a rodinha em cima do trilho. Não, como é que você vai usar? Não dá para cortar, porque está embaixo da fala. A hora que você vai mexer na fala para equalizar a fala ou para regular esse nível na mixagem, aquele guinchado da rodinha vai estar lá. E não é só o guinchado da rodinha, é qualquer coisa que esteja soando junto com essa voz e que não faça parte da cena, que não faça parte daquilo que eu estou vendo na imagem. Da mesma forma, se a imagem, a ação da imagem tem algum tipo de movimento brusco que produz um ruído muito forte, isso pode se tornar um problema para o som direto. Porque se a gente não entende o que a pessoa fala porque a voz dessa pessoa, o áudio da voz dessa pessoa foi mascarado pelo ruído que ela própria produz em cena, você está criando um problema de narrativa. Quer dizer, tem uma informação que vem pela voz que não está sendo compreendida. Por quê? Porque tem um ruído geral. Então, esse tipo de atenção, esse tipo de preocupação é atributo do técnico e da técnica de som direto. Sei lá, tinha uma cena no Brother
lembrei agora, uma cena no Brother que era uma feijoada, ia ser uma festa que eles iam comer feijoada e tinha cenas de preparação dessa feijoada e as pessoas, vários diálogos rolando. Então a gente ficou, eu lembro que a gente ficou na análise técnica que a gente fez dessa cena, pensando quais seriam as possíveis ações de cada um dos personagens que não gerassem ruídos para que pudessem ser feitas, né? Como parte da cena, e o diálogo acontecendo sem que ele fosse atrapalhado, fosse prejudicado por ações que os próprios personagens estavam fazendo. Então, coisas do tipo, se vai ter uma tábua para cortar não sei o quê, essa tábua tem que ter um paninho entre ela e a pia. Se vai... assim, uma série de... vai estar lavando uma coisa na pia. Então, dentro da pia tinha uma madeirinha que fazia essa água cair, né, sem cair direto no fundo da pia, ela escorria na madeirinha, que suavizava o ruído que o próprio jarro, o próprio água que escorria da torneira fazia dentro da pia. Então, quer dizer, são soluções que a gente tem que pensar na pré-produção, durante a análise técnica, durante os encontros com as diversas áreas técnicas da realização. Olha, isso aí vai gerar um problema para o som direto. A gente tem que encontrar uma solução. Isso passa por escolha de figurino, escolha de adereço e tudo mais, né? É muito, muito rico, né, essa troca antes, porque senão imagina você no meio do set ali, que muitas vezes acontece, né, quando pula-se essa etapa, você tem que, no momento que você está para apertar o REC, você escuta a água lá descendo, alguém abre a torneira, sendo que você não participou do ensaio antes, por exemplo. E aí está enrolado, né? Então, assim, coisas que têm acontecido, isso acho que é uma questão que a gente tem que registrar, que há um tempo atrás a gente tinha análises técnicas extremamente cuidadosas, que demandavam, às vezes, uma semana, às vezes 2 semanas de trabalho para a gente preparar um longa-metragem. E que era fundamental, porque todos os aspectos do roteiro a gente tratava ali. Vai ter rua, vai filmar na rua, essa rua vai estar fechada, a gente vai ter... quer dizer, uma série de questões que cada uma das áreas buscavam antever quais são os problemas, ou seriam os problemas, e já tentar encontrar uma solução, né? E para o som direto, eu me lembro que, sei lá, a primeira vez que eu participei de uma análise técnica, eu ficava pensando, meu Deus, mas o que eu tenho que pensar aqui para garantir que o meu trabalho... E que é uma coisa que a gente só aprende fazendo, cara. Na segunda, na terceira, na quarta análise técnica, quer dizer, a partir de uma experiência como essa, olha, isso aqui vai me dar problema. Isso aqui pode ser uma situação que a gente... Ok, então pensa uma solução de direção, pensa uma solução de produção, vamos tentar encontrar uma forma de viabilizar a captação do som. Então, o que eu acho fundamental que a gente frise, som direto necessita um espaço silencioso para ser captado e registrado. Essa ideia de, usa o microfone X, usa o microfone Y, isso é uma forma da gente passar por cima de uma questão física objetiva que diz, se você tiver 2 sons com a mesma intensidade, eles vão se mascarar. Usa microfone direcional, usa microfone de lapela. Não, a gente tem que fazer som direto em situação de silêncio. É assim que a gente faz o som direto valer, sem que a gente tenha que ficar, né, buscando soluções que muitas vezes são só tampar o sol com a peneira, só fazer um remendo numa coisa que, na verdade, não... A questão é essa, temos que ter silêncio para fazer som direto. Sem silêncio a gente não faz som direto. E importante notar, né, além do grau de reverberação desses espaços, essa relação sinal-ruído, que são de alguns possíveis outros ruídos pontuais que sejam, né, como esse que você citou aí do caso da torneira, ou do caso de algum objeto de cena, ou mesmo do figurino, né? Então é amplo esse caminho de educar o ouvido
essa percepção, né? Seja, por exemplo, num tech scout que não tem os atores ali, por exemplo, ou você tem que passar a cena ali para observar também, além do grau de reverberação, as possibilidades do piso, se aquele piso está fazendo barulho ou não, enfim, quais são os objetos de cena e por aí vai, né? Sim, sim. Então, é um trabalho muito, muito... Muitas vezes, a gente acaba minimizando ou menosprezando a importância da preparação. Na verdade, o resultado, né, o resultado da captação do som direto é diretamente proporcional àquilo que você consegue antever na preparação, né? Então, essas análises técnicas e depois as visitas técnicas nas locações, nos espaços, já pensando, né, posicionamento de gerador, posicionamento de sei lá, da equipe, organização, uma decupagem prévia que o diretor, a diretora faz na cena, ela é essencial para você fechar a estratégia, né, e antever os problemas, né? Por exemplo, vai filmar num lugar que é ligeiramente ruidoso por causa de rua. Muito bem. As janelas podem ficar fechadas. Existe a possibilidade de a gente fazer algum tipo de cabana por fora, de manta por fora das janelas, ilumina-se por dentro. Entende? São coisas a serem definidas de forma antes da gente estar no set. Porque no set, se você não pensou nisso, muitas vezes você não vai ter como pensar numa solução. Quer dizer, eu já tive situações em que a decupagem da cena acabou sendo realizada e definida a partir de necessidades do som direto. Uma situação que a gente ia filmar numa livraria e era um espaço bastante ruidoso, porque tinha obra na rua, então a opção foi: a gente tem que filmar com portas e janelas fechadas. Então, toda a decupagem da cena foi feita de tal forma que as portas de entrada e as janelas, né, da parte da frente do imóvel estavam fechadas. Inclusive, foi definido entrada de cabo de cabo, né, de força do gerador era feita pelo segundo andar e passava pelo fundo para evitar qualquer abertura de porta. Então, são coisas que têm que ser definidas e muito bem detalhadas antes, porque numa situação como essa do exemplo, uma porta aberta ou uma janela aberta para passar os cabos de energia inviabilizariam a captação do som direto. Então são coisas que parecem, no primeiro momento, de um detalhismo, de um detalhamento muito, muito absurdo, mas que pode significar a viabilização ou a inviabilização do som direto. Não é economizar, né? O planejamento prévio ele te ajuda, seja para viabilizar o produto que você está fazendo, seja para você também economizar, porque depois, se algo como esse exemplo que você deu não for tomado as suas devidas, né, providências, vai ficar mais caro depois, né, para dublar, ou enfim, né? Fica mais trabalhoso. E mesmo um desgaste, né, no set desnecessário, porque existem situações que, por diversas razões, é inviável fazer som direto. E quando isso é percebido, todo o set, toda a equipe trabalha mais relaxada, né? Óbvio, a tentativa sempre é fazer a cena, se ela tem um diálogo, com som direto. Agora, se você tem uma circunstância que é imperativo, uma determinada locação, e que sabidamente não se controla o ruído externo, então a chance de ser uma dublagem é grande. Então, trabalha-se de uma forma menos... com menos desgaste para todo mundo, né? Quer dizer, inclusive para os atores saberem que aquela cena, muito provavelmente, ela deve ser no futuro dublada, porque as condições que a gente tem de trabalho, né? São escolhas conscientes, tem uma coisa interessante, né? tem uma coisa interessante que muitas vezes a gente
é meio normal, né? Você ouvir na conversa entre técnicos e técnicas de som, o filme não dublou nada, o filme tem 100% do som direto, como se isso fosse, como o cara é bom, como, né, a técnica é competente. Claro, isso é sinal de competência, mas é sinal de que existiu um trabalho conjunto que viabilizou que esse som direto fosse captado dessa forma, né? Muitas vezes o som direto, um filme não tem 100% de som direto, e não é porque o profissional ou a profissional não teve competência, é porque de fato era impossível, dentro das condições de trabalho, você ter som direto 100% do tempo, né, de captação. Ô, João, e a gente falou muito assim dessa resolução desses desafios sonoros no set, mas tem também aqui, o pessoal tem perguntado aqui sobre a captação, né, wild tracks de alguns efeitos sonoros. Tem até a Vera Hamburger aqui que comentou da equipe do filme Kenoma, da Eliane Café, gravando ruídos de cada parte do cenário, que era uma máquina cheia de engrenagens originais. Como que você tem trabalhado esses wild tracks também, além de captação de ambiente, mas de ruídos específicos? E aí eu já entro numa parte assim, de interação com a pós, né? Porque esses sons podem ser interessantes ou não para pós de som, né? Como que você tem trabalhado em relação a esse tema? Então, a captação de ruídos específicos e ambiências não é, um atributo também do som direto. Se você está numa locação X, com uma sonoridade que parece interessante, que eventualmente possa servir, né, para estrutura da edição de som final, é fundamental que você tenha registros desse material sonoro para a pós-produção. E o ideal aí é captar estereofonicamente, já para trazer uma certa espacialização. A questão quanto mais para trás a gente vai no tempo, mais tempo a gente tinha durante as produções de fazer os registros de ambiências e de ruídos específicos de máquinas ou objetos que fizessem parte do filme. No entanto, o que a gente vê hoje é que cada vez mais a gente tem um cronograma extremamente apertado que não dá muito tempo para isso, né? Então, assim, eu tento garantir sempre que no final de uma determinada sequência, numa determinada cena, a gente grave pelo menos uns 2, 3 minutos de uma ambiência, que essa ambiência, na verdade, vai ser utilizada, na verdade, para fazer a edição do som direto. Então, é o fundo para fazer os recortes, entradas e saídas. Por mais que existam hoje plugins e softwares que emulem, né, pegam um pedacinho curtinho de um programa de áudio ali e recria, né, um ambiente, nunca é exatamente tão rico e tão detalhado como é você ter, de fato, trechos desse ambiente gravado, né? Em algumas experiências que eu tive, como, por exemplo, no Antônia, a gente tinha, dentro do cronograma nosso de trabalho, horários previstos para fazer captação de ambiência. E aí, ambiência não só para servir de fundo para edição de som, mas ambiências mesmo para serem materiais de construção das ambiências do filme durante a edição de ambientes, né, na pós-produção. Mas isso significava o quê? Significava que, desde o início, quando o cronograma de trabalho foi pensado, a assistente de direção, que era a Júlia, na primeira etapa do trabalho, Júlia Jordão, ela já previa situações, né, ia organizando as nossas atividades para garantir sempre ali uns 15 minutinhos
20 minutinhos, ou antes do almoço, ou antes do final da diária, ou logo depois que começava a diária depois do almoço, antes de esquentar de fato o trabalho, a gente tinha lá em cada locação sessões de gravação de ambiente. Aí gravava 15 minutos, 20 minutos, dependendo da disponibilidade. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico quando você tem uma discussão com a pós-produção, com quem for editar o filme, para municiar material para o trabalho, né? Sem dúvida. E, João, vou aproveitar aqui, já fazendo os ganchos com os comentários das pessoas aqui, e eu vejo um pouco o que eu acho legal no seu trabalho é que você banca algumas escolhas que hoje, no cenário de produção, a gente vê, por exemplo, todo mundo lapelando geral. Fica todo mundo lapelado. Fica todo mundo lapelado. E põe o direcional ali para tipo assim, ó, eu vou garantir, vou captar esses, não sei como vai monitorar, né? Mas vou captar, vou usar todas as minhas ferramentas aqui e aí sim, depois se vira, né? Com essa quantidade absurda de materiais para gerenciar na pós. Mas eu acho legal que no seu trabalho você faz escolhas muito bem conscientes de bancar a cena. Não, nessa cena eu não vou usar lapela. E, lógico, não é só uma escolha assim... tem todo um contexto, né, das cenas para você poder fazer essa escolha. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, né, da gente desmistificar esse uso exagerado dos lapelas. Lógico que eles são ferramentas muito importantes e muito bem utilizadas em alguns estilos aí cinematográficos, mas eu estou tocando um pouco nesse lugar do uso exagerado, né, exacerbado, como uma insegurança do técnico de garantir aquela captação ali. Então, Bernardo, essa discussão é uma discussão de fato cabulosa. Eu queria mandar um beijo para o meu filho que entrou agora aqui na live. Vou fazer ao contrário, né? Normalmente é para a mãe, aqui eu estou mandando para o filho. Então, cara, é uma situação muito delicada essa, né? Eu acho que a gente tem que pensar historicamente, né? Há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, antes do surgimento dos multipistas portáteis digitais e antes da disseminação e da, entre aspas, popularização ou democratização dos sistemas sem fio, aí tem uma pergunta aí, insegurança do técnico ou exigência do mercado? Então vamos ver se a gente chega nisso. Então, naquela época, a opção era sempre tentar resolver uma determinada cena com o menor número de microfones possível. Quer dizer, se era possível usar um único microfone aéreo, a opção era essa, porque eu sabia que eu estaria garantindo a melhor possibilidade de monitoração desse material com menos microfones. Quer dizer, a partir do momento que eu vou abrindo mais microfones, eu começo a criar uma dificuldade de precisão de monitoração. Quer dizer, como a gente sabe que no nosso caso, né, no caso do som direto, não é a resultante dos vários microfones que vai criar a cena, mas é a escolha de, para cada trecho, o melhor microfone, quando muito, dois misturados, o ideal é você monitorar separadamente cada um deles. Quando você abre vários microfones, essa precisão de monitoração vai embora. Isso por um lado. Por outro lado, quando a gente trabalhava com uma pista só, lá, durante anos, o Nagra 4.2 era o principal, o mais usual equipamento de registro. Ele tinha uma pista. Então, ficar misturando vários microfones era aumentar a chance de você gerar alguma imperfeição na tua gravação. Então, eu venho dessa escola, eu venho dessa experiência, eu venho dessa opção. Então, e do momento também que a gente tinha muitos problemas com lapelas. Lapelas, por uma série de questões, tinha problema de transmissão, tinha dropout, e por aí ia. Então, eu sempre tentei resolver
A minha opção sempre foi gravar com microfone aéreo no boom e sempre com o menor número de microfones possíveis. E se você consegue resolver a cena assim, é a melhor forma. Quer dizer, para que ficar enchendo de microfone uma cena se você tem condição de estar com o microfone a um palmo da cabeça do ator, da atriz? É desnecessário. Tem uma situação que eu vivi, que eu estava fazendo um longa, que nesse longa o pacote de equipamentos previa 5 sistemas de lapela sem fio. Aí tinha uma cena que eu tinha 4 personagens e eu coloquei lapela nesses 4 personagens e usando o microfone aéreo. Nesse momento, tinha mais personagens em cena, mas não tinham fala. Eu lembro que uma das pessoas da assistência de direção falou: mas por que você não microfona mais um? Não são 5 sistemas que você tem? Aí eu falei, mas para que eu vou microfonar se ele não tem fala? Só para gerar mais um canal, mais um material, mais uma preocupação. Não faz sentido. Então, o que eu... É uma discussão complexa essa, mas eu acho que a gente perdeu um rigor metodológico que a gente já teve quando a gente tinha uma limitação técnica. A limitação técnica era, a gente não tinha um monte de lapela disponível e a gente tinha 1 ou 2 pistas para gravar o material. Então, dentro dessa limitação técnica, a gente buscava resolver sempre com um microfone, e para isso tinha lá uma interação com a direção, com a decupagem, para tentar viabilizar com o menor número de microfones possíveis. O que acontece na medida que você tem esse desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de ter, sei lá, 16 pistas simultâneas, 12 pistas simultâneas, todo mundo tem um monte de lapela. Então, perdeu-se um critério, perdeu-se uma lógica de trabalho, perdeu-se uma lógica de procedimento. E aí vem essa história. Mas isso é uma pressão do mercado, é uma exigência do mercado. Se isso é uma exigência do mercado, eu acho que é uma exigência equivocada, porque a gente já soube filmar, gravar som com uma economia de recursos que tornava o trabalho do técnico de som, da técnica de som, um negócio muito mais refinado. Porque se eu estou captando com um microfone aquela voz, eu estou ouvindo todos os pequenos detalhes. Ela está sibilando um pouco. Perdeu um pouquinho o eixo. Entende? E é um detalhe de qualidade técnica e estética que, quando você abre 3, 4 lapela, mais 1 ou 2 aéreos, acabou, cara. Você vai estar lá monitorando se as coisas não estão rachando, se não caiu rachando, né? Se não está tendo sobremodulação de sinal, se não caiu bateria de nenhum dos transmissores no meio do plano. E é isso, né? Então, aquele trabalho que é o trabalho, né, da nossa escuta, da nossa capacidade de avaliar técnica esteticamente a qualidade de um áudio, ele vai para o espaço, né? A gente vira ali um administrador de canais e de lapelas, né? A gente, tá tudo lá modulando, ok. Agora, quem é que de fato vai dizer se isso funciona ou não funciona, se é bom ou se não é? É o editor, a editora de som na pós. Porque é quando de fato vai existir tempo e condição de ouvir pista por pista para ver. Lá na lapela 1 raspou na hora que... Entende? Aí vira aquele trabalho maluco de ficar tentando encontrar pedacinhos para trocar. Né? É isso, né? Eu acho que a gente, resumindo essa conversa toda, eu continuo insistindo que a gente perdeu um importante critério de trabalho, e que era, né, essa coisa de apostar, vai funcionar com aéreo e vai ficar bom, e vai ser... Então vamos tratar esse espaço decentemente, de maneira cuidadosa,
para ter pouca reverberação, para poder trabalhar um pouquinho mais distante o microfone, porque o quadro é um pouquinho mais aberto. Vamos posicionar o microfonista no melhor lugar possível para ter o eixo garantido na cena toda. Entende? É uma série de procedimentos que a gente tem. A gente fala, ó, vai valer isso aqui. E, eventualmente, faz um ensaio, faz outro ensaio, negocia com o fotógrafo, com a fotógrafa, vamos melhorar um pouco, não dá para baixar um pouquinho o quadro aqui nessa... Entende? São coisas que a gente vai negociando com o diretor. O personagem tem que fala o tempo todo, ele não pode falar nesse momento aqui, atrasar um pouquinho o começo da fala para a gente ter melhores condições. Entende? São coisas que faz parte do trabalho do técnico, da técnica de som, de construção dessas condições de melhor captação e apostar naquilo que a gente está ouvindo e sabe que vai funcionar, né? Eu não sou contra a multipista e não sou contra a lapela, não, sabe? Acho que tá aí para a gente usar, mas o fato é que esse trabalho mecânico, robotizado, de põe a cena, tem 5 pessoas, todo mundo com lapela, mais o aéreo, o trabalho criativo e de aferição que a gente sempre fez vai um pouco para o vinagre, vai um pouco para o espaço. A gente deixa de atuar, né? com essa nossa capacidade de audição, né? O pessoal está comentando aqui das multicâmeras também, né? A tecnologia vai trazendo esses desafios aí danados. Pois é, cara. Aí você vai falar com um fotógrafo sobre multicâmera. A maioria dos fotógrafos, quando pensa em trabalhar quadro aberto e quadro fechado, também acha um horror, porque a luz faz essa luz padrão para ser funcionar e também não é uma luz boa, entende? Então, assim, algo que pode ser pensado, vai trabalhar com 2 câmeras para fazer plano e contraplano simultaneamente? Puxa, então vamos definir as 2 câmeras com o mesmo tamanho de quadro. Porque daí o microfone, ele vai estar a uma certa distância e o som vai ser compatível com os dois, com a imagem das 2 câmeras, porque elas têm exatamente o mesmo tamanho de quadro em cada uma delas, né? Não, total. E assim, não estamos demonizando os lapelas, são ferramentas super úteis. O que eu acho legal dessa discussão é a gente trazer essa consciência das escolhas que a gente está fazendo e as possibilidades da gente articular com os outros departamentos, produção e direção, quando possível, para fomentar algumas escolhas mais econômicas, vamos dizer assim, né? Agora, se tem um lapela, se está corrida e tem que resolver ali, lapela todo mundo, então, e se vira nos 30 na pós, né? Se tiver articulado com a pós e escolhido junto, então, melhor ainda. E João, aproveita aqui para mostrar uma cena que o pessoal estava falando sobre a captação de diálogo junto com captação de ambiente, nessas coisas todas. E aqui tem uma cena que você mostrou para a gente do Menino da Porteira, que é esse enquadramento aqui, que a gente tem uma outra foto de como você fez essa captação. Conta pra gente aqui como é que foi a relação com o ambiente, qual que é a história desse plano aqui? Então, no Menino da Porteira, eu trabalhei com o gravador Sound Device 744, né? Que ele me dava 4 inputs e 4 pistas de gravação. Essa cena é uma cena muito bacana, na verdade. Eu gosto dela quanto cena em si, gosto do som da cena. Essa carroça vem pela estrada, então a câmera acompanha um pouquinho esse deslocamento da carroça. Vem a família, que é a família do Menino da Porteira, que está na carroça, que é o Elcir o Elcir é o ator, né? O Elcir e a Cláudia Missura, que estão na carroça junto com o menininho, e eles chegam exatamente nesse mourãozinho de cerca, onde está o compadre deles, que é o Andrelino, o personagem, que é feito pelo Aldo Bueno. E a conversa é assim, ele está aqui, o Aldo, paradinho, e está conversando com o Elcir, que está lá sentadinho na carroça, né? É um diálogo bastante projetado, porque eles estão distantes e tem uma coisa, ô, compadre, não sei o quê, para quem viu o filme lembra, quem não viu pode ver. E a opção que eu
tomei e fui usar 2 microfones aéreos, que a gente vê na cena, né? O René Brasil num praticável. Inicialmente, a gente colocou para o René o 816 da Sennheiser, e depois, por uma dificuldade extrema de algumas correções, porque ele é um microfone muito pesado, com uma massa inercial muito grande, a gente optou por trabalhar com 2 416, um em cada bom. Então, o Vinícius Casimiro ficou responsável por captar as falas do Aldo, né? Do Aldo Bueno. O Aldo, na verdade, dei costa para ele, então ele está com o microfone passando por cima da cabeça dele, com o eixo apontado bem para baixo, bem para frente dele, e o microfone do René fazendo a captação dos 3 personagens que estão na carroça, mais a Fernanda Viacava, que faz a esposa do Aldo, que está aqui com uma enxada na mão, com esse vestidinho verde. E é muito interessante, porque você tem a cena, ela foi montada em 2 planos. Tem o plano geral, parte do som direto é do plano geral, que funciona maravilhosamente bem. Por uma opção de direção, a carroça vem em movimento. A hora que ela para, começa o diálogo, mas tem ali o movimento, tem as ordens de comando que o Elcir faz com o cavalinho. Para, não sei o quê. Tudo isso com a caixa-rete em movimento. E existe uma espacialidade, existe uma sensação de espaço que esse som traz, que é esteticamente muito bonito, né? E essa espacialidade vem resultado da opção dos microfones aéreos, dos microfones direcionais aéreos. Então você tem a Fernanda Viacava, que tá em pezinho aqui no meio do terreiro, né? Quando ela fala, o René Brasil rodava o eixo para ela e ficava, sei lá, 2 metros de distância dela. E a sonoridade que vem dela é uma sonoridade um pouco menos presente, mas absolutamente adequada à perspectiva que a gente tem da imagem. Eu sou suspeito para falar, porque foi a gente que fez, mas eu acho que o resultado é muito bom. E muito bom, e assim, ao longo da realização, no momento da realização, eu tinha uma precisão absoluta da monitoração. Quer dizer, o que eu estava ouvindo, eu sabia, isso está funcionando e isso vai valer. Uma outra opção seria: o menino fala, a mãe do menino fala, o pai do menino fala, o Andrelino fala, que é o personagem do Aldo Bueno, e a Fernanda. Seriam 5 lapelas. E aí teria que ter pelo menos mais 2 aéreos. Entende? É desnecessário. Claro, estávamos num lugar silencioso, no meio de um campo, não tínhamos nenhuma maritaca raivosa, nenhum grilo raivoso, nenhuma cigarra raivosa. E tudo conspirando a favor dessa estratégia de 2 microfones aéreos. E o resultado, eu vou ser bem honesto, é um resultado muito bom. Não deixa nada a desejar para uma estratégia que tivesse sido feita com vários lapelas mais aéreos, porque não precisa, entende? Não precisa, né? O Saldanha perguntando aqui, se você tivesse um multipista com mais canais, você usaria os lapelas? Acho que não, Saldanha. Acho que não. Eu odeio lapela. Quer dizer, eu odeio não. Quando não é necessário, para quê? Né? Para quê? Nesse caso específico, não usaria. Porque pelos enquadramentos, né, a harmonia sonora, né, em termos de adequação à perspectiva da imagem, ficou tão confortável, tão agradável, que seria simplesmente criar confusão, sabe? Criar confusão mesmo. E, assim, confusão de trabalho, né? Porque Saldanha sabe o que é monitorar 5 lapelas simultaneamente. Né? Os técnicos e as técnicas que já tiveram essa oportunidade sabe o desgaste que é para a gente tentar monitorar, tentar garantir que essas gravações, que esses registros
estejam sendo feitos de forma adequada. Porque não adianta só abrir lá e deixar gravar. Se raspou no meio da fala, raspou na roupa, se teve uma batida, se caiu a bateria, a gente tem que estar atento. Então, é um desgaste e uma divisão da nossa atenção naquilo que é mais gostoso, que é, puxa, essa voz está soando tão bonita, essa voz está tão adequada a este espaço que eu vejo na imagem. Olha como o timbre da voz dessa criança resultou em algo agradável, em algo confortável para os nossos ouvidos, porque foi usado um microfone tal, a uma distância tal, entende? É algo que deveria fazer parte do nosso métier, do nosso ofício, né? Não, querendo ou não, hoje em dia realmente o pessoal tem usado lapela de backup e tudo bem também, né? Mas eu acho rico essa sua experiência e trazer que é possível também ter essas escolhas conscientes, não simplesmente por uma lógica de mercado ou com uma insegurança. Sim. Então, tem uma pergunta acabou de passar, que eu me perdi agora. Se ele fala se a gente perde muito tempo na colocação, instalação do lapela e às vezes não usa isso na pós. Tem aquele caso que a gente conversou do House of Cards. Né? Esse caso é muito interessante. Isso saiu um texto naquela IATSE 695, que é uma publicação de um sindicato norte-americano, onde o técnico de som relata uma opção que eles passam a tomar, eu não sei exatamente em que momento do processo de realização da série, onde toda a situação em que câmera era fixa, os booms operavam dentro de quadro. E a opção era, depois de feita a cena, gravava-se um plate e na pós-produção cortava-se o pedaço da imagem que o boom estava em cena. Que é assim, tem essas fotos dessa publicação. Então essa é a cena da foto da captação e a foto de baixo é a cena final que foi para o ar, mesmo quadro, câmera fixa. Tem uma trucagem, obviamente, tem um efeito, né? E por que eles fizeram isso? Fizeram isso para, primeiro, garantir um bom som direto e evitar o uso de lapela sem necessidade. Porque, obviamente, ganha-se tempo na filmagem se você está trabalhando só com um microfone aéreo. Então, assim, tem uma questão muito, muito concreta, né? É uma opção que significa um custo, né? Essa opção desse exemplo significa um custo, mas que talvez na ponta do lápis esse custo não seja maior do que o tempo e o desgaste, né? Para colocação de lapela, para filmar utilizando lapelas e depois todo o processo de escolha, de edição e de mixagem com lapelas. Então, nas cenas que existia a viabilidade de usar só o aéreo, a opção era essa, só o aéreo dentro de quadro. Claro, não tem movimento de câmera, não tem folha de coqueiro no fundo balançando, não tem cabelinho chacoalhando, porque se tiver coisas em movimento, aí vira um inferno, né? Mas numa situação de câmera fixa, sem movimento no fundo, microfone em quadro, cara, você mata a cena em menos da metade do tempo do que quando você usa lapela. É um fato. A gente estava falando do plate e tal, né? Mas acho que deu para a gente dar uma passada nessa assim, ferramenta, né? Uma coisa que a gente acabou fazendo, inspirado, óbvio, por essa publicação, no filme dirigido pelo Roberto Moreira, o Terapia do Medo, que ainda não estreou, que ia estrear agora no começo do ano, mas que em função da pandemia acabou tendo a estreia prorrogada. Mas é um filme que tinha muita trucagem, né, em função das características lá do roteiro. Então todas as cenas com trucagem a gente assumiu, foi negociado junto com diretor, produtor e o responsável pelos efeitos especiais de fazer microfone em quadro, e as cenas nas quais a câmera estava fixa e não tinha nada se movendo, mesmo que não tivesse previsto trucagem, a gente fez a mesma coisa, microfone em quadro, né?
Espero que o som esteja bom agora, porque se não tiver, né? Pô, o cara tava com o microfone em quadro e o som ficou um horror. Imagina. Sem chance. Deixa eu te falar, só uma curiosidade aqui, integrando o bate-papo que a gente estava antes, essa foto aqui do menino da porteira também, queria que você comentasse rapidinho aqui dessa gravação de wide track aqui. Essa moça, ela era a dublê da Vanessa Giacomo. Aí ela tá com o figurino da Juliana, era o personagem, se eu não me engano, da Vanessa. E ela era uma exímia Amazonas, então eu tentei fazer isso que ela tá fazendo, sair, né, com cavalo, mas sem nenhuma chance. Aí a gente conversou com ela e pediu para ela fazer. E ela era super exímia, né, em cima, uma super exímia Amazonas. Então ela tirava de letra. E ela gravou vários momentos para a gente. Eu não acompanhei a finalização desse projeto, mas acho que foi útil para o trabalho de pós, né? Legal. Que a É gente difícil, é muito difícil, né, gravar. Quer dizer, tanto que na pós-produção muitas vezes se usa ruído de sala, né, para produzir cavalo, né, que acaba sendo às vezes muito mais eficiente, rápido, eficiente, prático né? e, né, com os detalhes que interessam, de piso, né. É verdade. Aí fica pra galera da pós aí escolher, né? Se quer usar aí, Exatamente. aquela. Enfim. Mas, de qualquer jeito, é um material rico. João, temos aqui um leque aqui de procedimentos de trabalho que você usou enquanto curiosidade em alguns filmes, que a gente selecionou algumas fotos. E aí eu estava falando para o pessoal que está assistindo, quem quiser trazer alguma pergunta, quiser interagir com a gente está acompanhando aqui também. Mas, enquanto isso, eu queria que você comentasse algumas cenas que você trouxe aqui, com alguns casos curiosos, de alguns filmes que você fez. Tá, vamos lá. Vamos lá? Por exemplo, nessa cena aqui do Antônia, eu vou passar algumas fotos aqui, queria que você comentasse você teve aí alguma questão, né, com o seu sistema de plugon e aí teve que tirar Então, alguma solução. o Antônio era um filme que, desde o início, foi uma preparação muito, muito extensa, muito cuidadosa. Então, desde o início, a gente sabia as dificuldades que a gente teria com o processo de realização, né? A Tata trabalhava, a opção dela de trabalhar com não atrizes, não atores. Fundamentalmente, ela queria pessoas que viessem do mundo do hip hop, cantores, cantoras. E cenas sem grandes marcações, sem grandes ensaios, né? Muitas vezes não existia um diálogo previamente ensaiado, existiam situações que a cena deveria encaminhar. Então, em função disso, eu falei, bom, vou precisar... Estava previsto a necessidade de usar vários lapelas e transmissão de microfone aéreo no boom também utilizando sistema sem fio. Então eu tinha encomendado um sem fio, um sistema de plugon para fazer, sei lá, o microfone, em algumas situações, o microfone aéreo sendo transmitido para a gente poder ter um pouco mais de agilidade, um pouco mais de flexibilidade nos nossos deslocamentos, né? Essa era uma outra demanda de produção. Cenas que aconteceriam de forma, como eu falei, sem ensaio, improvisadas, né? Improvisadas por grandes extensões, né? De caminhada, né? Grandes trajetos que as pessoas caminhavam, tal. Então, sabendo disso, eu tinha necessidade de plugon, foi encomendado, foi comprado. Só que, obviamente, não chegou a tempo do trabalho. Então, na maioria das vezes que a gente fez essas cenas que envolviam acompanhar as atrizes nessas caminhadas, a gente teve que trabalhar nesse esquema de um duplex tupiniquim, porque o duplex também não chegou. Então, na época, eu fiz esse duplex com 2 cabos de
de microfone, né? Um indo e um voltando, e o Thiago Bittencourt ficava grudado pelo cordão umbilical ao técnico de som. E essa cena é a cena das meninas descendo da van e chegando na estação para voltar para casa. E é um momento muito intenso delas, elas estão muito felizes porque elas negociaram com os meninos da banda que elas se apresentariam solo, né? É a primeira apresentação solo do Grupo Antônia, e elas estão super eufóricas, super excitadas, e elas descem da van e caminham uma extensão grande até a entrada da estação, e cada vez que a gente acabava esse percurso, a gente estava completamente, né, emaranhado nesses cabos, que a gente optou por fazer coberturas por zona, cada microfone, lá de um esquerdo, outro direito, e vinha acompanhando, só que tinha hora que a gente se enroscava ali, que virava uma teia de aranha de cabo. E essa cena é muito interessante, porque também tinham 4 pessoas, eu estava trabalhando com o Cantar nesse filme, o Cantar que foi locado da representante Atom de São Paulo, e do Hugo Kovensky, mas a opção foi usar 2 aéreos. E foi muito legal, porque existe um momento nessa sequência que as meninas passam pelas catracas da estação e adentram a plataforma. E a equipe, câmera e som, ficou todo mundo do lado de cada catraca e elas vão se distanciando, né? Caminhando pela plataforma, tem um contraluz bonito. E a sonoridade que a gente tem é essa sonoridade das vozes se distanciando. Então você tem um fade acústico maravilhoso que acompanha, né, o distanciamento das meninas, que mais uma vez, né, que se talvez tivesse usando lapela, o resultado seria outro e que talvez, vai saber, né? O fato é que a opção do técnico de som, a opção da técnica de som e os equipamentos e as estratégias empregadas imprimem um resultado estético ou uma resultante estética no som, que eu acho que é uma coisa que também a gente perde quando a gente acaba assumindo esse procedimento padrão de todo mundo de lapela, mais o boom, e isso é o padrão, entende? Porque daí, que estética é essa? Você como técnico de som, você como técnica de som, não tem a opção, não tem o espaço criativo de definir uma resultante estética? Eu acho que tem, né? A despeito do nosso nome profissional ser técnico, a gente opera opções técnicas que conformam resultantes estéticas. E é algo que a gente perde um pouco na medida que a gente usa um procedimento padrão, repetitivo, normalizado, né? Legal. Outro ponto, que tem algumas fotos aqui que eu vou mostrar também, que é no desenvolvimento... Desculpa, dessa cena, depois, essa cena continua com as meninas sentadinhas na estação, na plataforma, e elas cantam o Sarará. Sarará Crioulo. Sarará Crioulo, exatamente. E é muito bonito, porque isso foi gravado, a câmera está perto, a fotografia e operação de câmera do Jacó Solitrenic, está ali, né, do lado da Tata. E ele vai fazendo é quase um traveling, né, com câmera na mão, acompanhando o rosto das meninas. E a gente continuou com a opção de 2 microfones, então um microfone cobrindo 2, outro microfone cobrindo as outras 2, e elas fazem ali um jogo de voz muito bonito e improvisado. E o resultado é incrível. O resultado realmente é incrível. É um resultado muito bonito. E você já tem um fundinho ali de grilinhos que estavam existindo na cena já, né? Então isso já foi colorindo o elemento principal do som direto, que era as vozes das meninas.
Eu estou fazendo propaganda aqui de vamos filmar só com boom, gente. Chega de usar lapela. Não, eu acho que é um privilégio também você Não, poder assim, trabalhar com eu tô alguns brincando, diretores. mas assim, eu acho legal a gente reforçar que é possível, que não é necessário o tempo todo usar esse procedimento que hoje virou padrão. Eu fiz o Sequestro Relâmpago e foi um filme muito difícil de fazer por todas as condições de trabalho, filmagem em carro, um cronograma super apertado, eram as demandas de produção que a gente tinha. Então a opção foi trabalhar com lapela o tempo todo. Num determinado momento da filmagem, o meu assistente, meu segundo assistente, o João Vitor, perguntou assim: você já fez algum filme em que você não usou lapela? E no primeiro momento eu fiquei assim, puxa, não sei. Não, porque já nem lembrava, né? E de fato, gente, tem um monte de exemplo de ou filmes que foram feitos só com microfones aéreos, ou situações de cenas que só foram empregados microfones aéreos e que funcionaram maravilhosamente bem, né? É isso aí. Aí, para isso acontecer também, muitas vezes você precisa de um tratamento acústico, né? Para caprichar aí no timbre desse som direto. E aí eu queria comentar aqui o desenvolvimento dessa tecnologia acústica que você veio criando ao longo dos anos, João. E aí a gente ficou de comentar também aquele uso do sargento. Queria que você falasse um pouco. Esse Tá. aqui é no Então, cara, Antônio, né? o que a gente conversou é um pouquinho dessa evolução da chamada tenda árabe. A tenda árabe era um termo que o Chris Newman usava e ele que falava desse tratamento acústico que ele fazia de algumas locações, que era a colocação no teto de um tecido leve, um tecido bem, um algodão, uma sarja, né? Que ele fazia uma série de ondulações desse tecido para aumentar a superfície de absorção. Não tem o mesmo efeito, a mesma função daquelas mantas pesadas que a gente usa muitas vezes para tentar barrar o som que vem de fora. Na verdade, a função dessas mantas é reduzir a reverberação num determinado espaço. Por isso ela pode ser leve, não precisa ser um tecido muito pesado, e normalmente uma superfície que a gente pode cobrir total é o teto, porque normalmente o teto não fica o tempo todo aparecendo. Então, a partir, né, dessa sugestão, dessa informação, né, que o Chris Newman trouxe, eu comecei a usar, e eu chamava na época de tenda árabe, e usava de uma maneira que, assim, ele era muito eficiente acusticamente, mas ele era muito pouco eficiente na logística, na forma de instalação. Então, muitas vezes a gente instalava usando uns barbantinhos no teto e passava esse tecido. Então, tem uma foto na cena da delegacia do Antônio que a gente vê exatamente essa instalação, mas que era um negócio assim, era um trabalho insano, muito demorado. Aqui também a gente vê nessa foto. E tem a outra da delegacia, Bernardo, que é aquele cantinho que as meninas estão sentadas, tem um detalhe. Mas era um trabalho assim, insano, demorado. Não, não é esse não. Esse é do Brother. Não, é do Antônia. Deixa eu ver o número aqui. Vou achar ela aqui. Só um segundo, gente. Aqui, ó. Antônia Achei. 3 e 4. Não, Essa 2 é a e 3. sala, né? Era um lugar com uma reverberação horrível, parecia um banheiro no fundo de corredor, com azulejo e piso frio. Era um som assim horripilante. Então, graças à ajuda da produção, aqui está o Hélio, que é um assistente de produção que veio do Rio fazer o filme com a gente, em boa praça, um cara incrível. Ele ajudou a gente a montar, instalar essa tendinha árabe nesse cantinho. Então a função era essa, né? E funcionava muito bem, baixava a reverberação de uma forma bastante significativa, mas era muito pouco prático de instalar, porque envolvia cordãozinho, fiozinho, era um negócio assim trabalhoso. Quando eu fui fazer o Casa de Alice, que teve como gaffer o Álvaro,
E o Casa de Alice tinha uma série de particularidades que acabou ajudando a essa melhoria nesse sistema. A gente ia trabalhar com muitos grids de cano no teto para evitar tripé e coisas assim, para luz, essas coisas todas. Então o Álvaro sugeriu, por que você não faz umas mantas já com dupla face, um lado branco, um lado preto, e coloca ilhós em toda a borda, né, dessa manta, que torna esse material ágil, né, torna esse material fácil de ser fixado no teto. Então a gente mandou fazer essas mantas, padronizamos de 3 metros e 6 metros, que dava conta de cobrir praticamente todos os cômodos da locação do apartamento do filme Casa de Alice. E eu mandei fazer na época umas aranhas de elástico, tipo aranha de prender carga na moto, só que mais curtinhas e menos resistentes, porque não tinha tanto peso. E esse foi a grande melhoria nesse sistema, que tornou, né, aí é um outro filme, mas dá para ver o sistema de fixação, né, que tendo um grid instalado, a gente já pedia para a maquinária colocar as barracudas com espaçamento de 1,5 m, mais ou menos, 1,70 m, que era exatamente a área para colocar uma tripa dessa de pano no teto, que podia ser colocado fazendo as ondinhas ou podia ser colocado de forma, né, esticada para ocupar menos espaço de quadro superior. E isso virou as mantas do João Godoy, de fazer tratamento acústico. E foi muito interessante, no filme Hoje, da Tata Amaral, a gente trabalhou num apartamento muito grande ali na Avenida São Luís, e a gente deixou todo o apartamento coberto com mantas. E eu me lembro, a gente trabalhou lá 3 semanas ou algo por aí, no dia que essas mantas estavam sendo retiradas e tinha um rapaz da maquinária nos ajudando, e ele começou a tirar de um quarto, e a hora que ele acabou de tirar, que ele falou alguma coisa, ele olhou para mim e falou assim: nossa, que diferença que isso faz. E eu achei genial, porque depois, né, de um mês dentro do espaço, a reverberação, todo mundo acostumou com a reverberação do espaço com as mantas. Quando tirou, e não foi um cara do som, né? Foi esse assistente de maquinária que falou: cara, é impressionante a diferença. E é diferente, é realmente impressionante a diferença que a gente tem. E isso viabiliza, por exemplo, você resolver uma cena só com o microfone aéreo e poder trabalhar com esse microfone um pouco mais distante, porque o nível de reverberação do espaço vai estar reduzido. Então você pode trabalhar um pouco mais distante, caso o enquadramento exija, né? E mesmo assim você tem uma resultante sonora que é adequada, técnica, esteticamente, para aquilo que você está fazendo. Eu vou aproveitar e mostrar essa outro backstage aqui para você comentar desse desafio que você também usou as mantas, né, e os caminhões para absorver um pouco a reflexão do som. Como é que foi? Então, a gente tava, isso é na fazenda que a gente filmou boa parte das cenas do Menino da Porteira. E essa cena, na verdade, ela estava acontecendo ao lado aqui dos caminhões, pro lado esquerdo dos caminhões, né? Tinha um curral, um espaço aqui de tratamento dos bois e tal. E era uma cena muito gritada, porque era um momento que tinha uma doma de um boi, era uma coisa... E todo o diálogo mais intenso, ele, projetado desse espaço, ele batia naquela parede lá do fundo, que era um grande galpão de uns, sei lá, tinha uns 50 metros essa parede, e isso voltava para o microfone claramente como um eco. Papá, 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 papá. E não tinha muito o que fazer, não tinha posição de microfone, não tinha o que fazer. A cena era gritada, tinha um rebatedor gigante, né? Uma parede reflexiva gigante. A opção intuitiva, eu pedi para colocar os nossos 2 caminhões
de maquinária e elétrica, fazendo um anteparo. E entre os dois caminhões, dá para ver na foto que tem um varal de manta. Aqui elas estão baixinhas ainda, porque não estava rodando, mas na hora de rodar a gente subia, que era nesse intervalo, né, das duas cabines, que era por onde ainda passava parte desse som refletido. E funcionou, quer dizer, hoje eu consigo teorizar em si, falar, olha que legal, tá, uma solução. E na hora foi uma solução tipo, bom, o que está acontecendo? É uma onda refletida. Como é que a gente pode tentar resolver? Agora, isso que é interessante, e resolveu, funcionou. Quer dizer, para resolver, eu precisei da ajuda, do companheirismo, da participação de toda a equipe, né? Porque os caminhões tiveram que ser deslocados do lugar que eles estavam. Quer dizer, houve, obviamente, um entendimento geral da equipe de que era uma necessidade para a gente ter um bom resultado e todo mundo, né, auxiliou, né, na busca dessa solução. Voltamos àquela conversa lá de trás, né? Quer dizer, que tem um objetivo comum que é fazer o filme, né, que muitas vezes a gente depende, né, do esforço de cada um para alcançar esse resultado, né? Ô, João, e para não falar que você é o algoz aí dos lapelas, conta pra gente dessa cena aqui, ó. Eu sei que essa não é a cena original do filme, mas tem uma história legal aí. Tem uma cena no Menino da Porteira. Aqui eles estão fazendo um making-offzinho com a câmerazinha, que acho que é do próprio João Paulo. João Paulo virou o JP, né, do Sintonia. Eu vi outro dia, falei, nossa, dá MC JP Carvalho, que é o João Paulo, Menino da Porteira, originalmente. Tem uma cena no filme em que o personagem menininho da porteira está na garupa do Daniel, que é o Diogo no filme, e eles vêm conversando. Tem um diálogo que começa em cima do cavalo, aí eles param na beirinha de um ribeirão e continuam a conversar ali. E esse diálogo inicial era uma encrenca, porque era um plano mais geral, que o Boom não dava conta de trazer. Voz do menino, que é uma voz de intensidade um pouco menor, e eles estão do lado um do outro. Não fazia o menor sentido o menino projetar a voz para conversar com o personagem do Daniel. Primeira opção foi colocar um lapela no menininho, na posição mais normal, mais convencional, que é no meio do peito. Mas o resultado foi péssimo, porque ele estava meio abraçadinho ali com o Daniel e toda hora esfregava o microfone, ruído, e abafado. Quando não fazia ruído, estava abafado. Primeiro take, segundo take, no terceiro take eu falei, vamos colocar o microfone do Daniel estava no chapéu, né? Melhor lugar para gente, que foi usado praticamente no filme todo. E o microfone para captar a voz do menino, eu coloquei aqui nesse espacinho do colete, que eu não sei como é que chama, essa cava do colete, por onde sairia uma manga se não fosse um colete. E o microfone está aqui, exatamente, meio a um palmo, um pouquinho menos de um palmo da boca do menino, está apontado para fora, de qualquer forma, mas estava assim numa posição incrivelmente perfeita para captar a voz do menino. Então são soluções que às vezes a gente toma que é intuitivo, né? É uma coisa que não tem uma regra. Você fala, não, aqui é algo inusual e que nesse caso surtiu um efeito incrível e o resultado foi ótimo, na verdade. E, João, nesse filme, inclusive, você fez a captação da música, né? Como é que foi? Aqui tem essa cena desse... Como é que foi captar essa seresta aqui? Um dos produtores foi o Moacir Duval. E ele, desde sempre, quando ele me contratou para fazer o filme, ele, de uma forma muito bem-humorada, mas ele dizia que eu estava no filme para poder gravar, para poder ter músicas ao vivo no filme. Porque eu tinha feito o Antônia antes, né? E sabidamente tem várias canções que são ao vivo, e algumas delas captadas exclusivamente pelo som direto. Então, um pouco em função da trajetória,
ele brincava, não, você está aqui porque você fez o Antônio, você vai fazer música ao vivo também no Menino da Porteira. O Gerê Moreira, ele tinha um pouco de resistência, ele dizia que se tivesse alguma dificuldade, a gente optaria por playback. Então, antes da gente começar a filmar, todas as canções foram gravadas em estúdio e eu tinha todas essas gravações comigo, sempre preparadas para a necessidade de fazer um playback. Porém, a nossa estratégia inicial e procedimento inicial era tentar gravar ao vivo todas as canções que faziam parte, né, do roteiro do Menino da Porteira. Essa foto que tem o René aqui com o Boom é a gravação da cena da Disparada, da música, da canção Disparada. Então, para essa canção, a gente teve que montar um esquema que envolveu um segundo gravador, porque a gente trabalhou com 2 lapelas no Daniel, um no violão e um no chapéu, porque ele canta, né? Um lapela na viola do Mazinho, que está aqui de chapéu de frente, e um outro lapela no violão, que faz o violão base, que eu não lembro o nome desse músico que participou do filme com a gente. E um microfone aéreo para trazer um pouco desse espaço, trazer um pouco da presença, tornar um pouco mais natural, né, essa captação. Então eu precisava de 5 canais, de 5 pistas, e eu estava com um gravador de 4 canais. Então, para essa cena, a gente já estava pensado, organizado, teríamos uma máquina adicional, na verdade uma outra máquina da Sound Device, que tinha 2 canais, e a gente fez ali um set que nos dava até 6 canais de gravação. E um tratamento aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o final dessa cena, você tem o personagem, que é o Noca, que é o dono da estalagem, que chega pro Diogo, que é o personagem do Daniel, e fala: seu Diogo, o major tá chamando o senhor lá na fazenda dele, é pro senhor ir lá amanhã cedo. E era um quadro aberto, em 2 câmeras, filmados com 2 câmeras, uma que fazia fechado e outra que fazia o plano geral, então eu não conseguia chegar com o microfone aéreo mais perto, em função da limitação do quadro mais aberto. E eu não tinha mais lapela, porque 4 lapelas que estavam sendo usados para captar a música. Então a opção, e olha aí como vem a história da gente negociar com todo mundo. Eu não me lembro se agora nem sei se eu posso falar isso, mas eu sei que eu combinei com um ator, eu não lembro agora o nome do ator que fez daqui a pouco eu acho aqui. Mas o que eu pedi pro personagem Noca, que chegasse meio no pé do ouvido do personagem Diogo, do Daniel, e falasse: seu Diogo. Então, na verdade, ele fala a menos de 4 dedos do microfone de lapela que está colocado no chapéu do Daniel. Então ele usa, né, eu uso o mesmo microfone para captar tanto a voz do Daniel ao longo da canção, como essa fala final da cena, que ficou otimamente bem captada, mas que passou por uma negociação com o ator, falou: olha, antes de falar, chega perto dele, fala e não se afaste antes de acabar o seu texto. Bons atores conseguem fazer esse truque de uma forma absolutamente natural, né? Então, tá lá a música acaba, tem ainda salva de palmas, tem um segundinho, ele chega, o Noca se abaixa, né? Então quem for ver as cenas vai ver exatamente esse truque, né? Que assim, na verdade isso é um folclore, mas assim, eu acho que é super didático para a gente entender essa ação criativa que nós, técnicos e técnicas de som, temos que ter. Faz parte do nosso trabalho criativo resolver, juntamente com as outras áreas, as demandas que a gente tem para resolver uma cena. Eu não tinha mais microfone, eu até tinha canal, mas não tinha mais microfone. O que era essencial na cena? Era a canção. Mas essa fala, se ela já pudesse ser gravada da melhor forma possível, melhor. Então negocia com o ator. Bom ator, né? Bom ator, que não vai ficar
se atrapalhando com esse comando, porque, né? Às vezes você pede para um ator fazer um negócio e ele fica atrapalhado, porque talvez fique inseguro. Então, bom ator vai lá e faz, resolve, incorpora, né, isso no movimento, na ação, fica absolutamente natural e resolve o nosso problema de captação. Então, quem puder ver depois dessa cena, lembra desse truque, né, que o... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Hein, João? E você fez um tratamentozinho acústico ali básico, né? Do pé direito. Toda essa estalagem. Essa aí seria o restaurante da estalagem onde eles estão, onde o Diogo, meu personagem, está instalado. Então é interessante porque ele tem aquelas travessas do telhado toda, né? Então a gente usou exatamente essa estrutura do próprio telhado. Isso é um cenário que foi criado, foi adaptado a partir de uma construção antiga que existia, né? São ruínas de uma fazenda que fica numa região ali muito próximo de Paulínia, na verdade, numa rotatória de Paulínia. E o cenário, a direção de arte é do Adrian, e a gente usava o teto para fixar as próprias mantas, aquelas mantas desenvolvidas a partir da sugestão do nosso querido Álvaro Brito. Legal. Agora tem uma perguntinha aqui para a gente, né? Temos que entrar nela. O João participa da pós? Como é que tá esse processo aí, João? Já tá namorando aí? Tô vendo que você já tá num estúdiozinho aí na sua casa. É o cafofo do João. Sim, tô também fazendo pós já. Assim, coisas menores, coisas pequenas, mas estou fazendo sim. Na verdade, com a idade, né, fazer som direto fica mais difícil. Então... Tá partindo para edição aí também. Exatamente. João, estamos caminhando aqui. São coisas muito diferentes, né? São momentos muito diferentes, mas desde que eu comecei com som direto, eu tive a oportunidade de, em alguns filmes, fazer a pós. Né? Acompanhar como editor de diálogo ou editor de som filmes que eu tinha feito como técnico de som. Uma época com sociedade com Edu Mendes, então a gente tinha um estúdio, trabalhava juntos, e alguns filmes que eu fazia som direto, fazia também a pós. Às vezes é muito bom, às vezes é muito sofrido, né? Porque quando o som direto tem problemas, você, como editor de som, você xinga o técnico, a técnica de som. Agora, se foi você que fez o som direto, não dá para xingar, né? Dá para ficar só se lamentando das coisas que fez, que ela deixou passar, que fez errado, né? É um aprendizado rico também. É um aprendizado rico, exatamente. Mas é muito bom também poder fazer, né? E isso é importante. Eu acho que tem uma... No nosso curso, no CTR, a gente tenta garantir que todos os alunos passem pelo processo de captação e façam a edição do próprio som direto que eles captaram. Porque isso te dá um conhecimento, independente do que você venha a fazer depois, mas te dá um conhecimento do que significa, né, os procedimentos e as estratégias, as opções, e o que isso vai implicar depois na pós-produção. Né? Eu acho que seria muito legal se todas as pessoas de pós, de alguma forma, tivessem passado pela captação e todas as pessoas que fazem captação tivessem algum tipo de experiência na pós, porque isso liberta um pouco a gente de alguns dogmas, de alguns... Né? E não deixa de ser uma educação auditiva também, né? Sim. Porque o técnico fica sempre ali no fone, aí quando você escuta com uma espacialidade maior, você começa a educar o seu ouvido nessas transições de projeção sonora, né, vamos dizer assim. E algumas coisas que você fala, às vezes a gente tem certas exigências como técnico de som, técnicas de som, que na verdade pode ser um certo preciosismo para um determinado tipo de filme. Então, se você tem clareza de como vai ser essa finalização, existe uma aferição mais precisa do rigor que você tem que ter com certas, né, com certas situações de captação, né? Nem todo som direto tem que ser exatamente
tão limpo, cristalino, cristalino sim, mas tão limpo, tão isento de ambiência quanto outros, né? Dependendo do filme, dependendo da situação, dependendo da estética final, a gente tem que ter essa percepção das possíveis flexibilizações que a gente tem em relação a esse rigor de qualidade do som direto, né? A pós traz isso, né? Você ouve aquele som e fala, não, isso aí vai soar bem depois, né? Ou isso pode assomar, né? Ou o contrário também, bicho, isso aí vai dar um problemão, vou ter que cobrir essa aqui. cena, o som direto tem que ser absolutamente limpo, isento de qualquer tipo de ruído de fundo, porque a gente sabe como vai ser essa finalização, a gente sabe como vai ser usado isso. Então, ter clareza do roteiro, ter clareza de cada cena também é fundamental para a gente poder, né, aferir esse rigor, essa escuta que a gente tem em relação a cada uma das cenas. Uhum. E, João, a gente não falou muito Queria saber de você. O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer ficção? Você gosta de fazer série de TV? Você gosta de fazer documentário? O que te excita mais aí enquanto técnico de som direto? Se é que você... Como que estão as escolhas desses estilos aí de produção? É muito engraçado isso, né, Bernardo? Para quem filma, é um vício, né? Filmar é um vício. Eu acho que a gente tem tem uma coisa de uma adrenalina do set que é tão estimulante que a gente de fato sente falta disso. É meio uma dependência química filmar às vezes. Então, assim, eu gosto muito de set, sempre gostei muito de set, inclusive dos perrengues de set, né? Porque quando a coisa funciona, é uma sensação tão... Quando a coisa funciona, quando o teu trabalho, né, o trabalho da captação, resulta em algo adequado e que você sabe que isso dependeu de todo mundo que estava ali naquele momento, desde do sujeito que abanou a fumacinha até, né, o fotógrafo, o gafe, quer dizer, você fala, puxa, que coisa incrível, né? E eu acho que é um barato que todo mundo sente, no set é um pouco esse, né? Então, eu gosto muito de filmar, no geral, então não tenho uma predileção por isso ou por aquilo. Gosto de set em que as pessoas se ajudam. Eu acho que fundamentalmente é isso, cara. Sabe, às vezes você fala, que perrengue, mas você sabe que está todo mundo ali torcendo para que o teu trabalho e você também para o trabalho dos outros, todo mundo se ajudando. Eu acho que esse é o maior prazer de fazer filme, né? Às vezes mesmo sem as melhores condições, né, de trabalho, de grana, mas quando você tem uma equipe que está todo mundo trabalhando junto e cúmplice, né, desse resultado, é o grande barato, é o grande prazer de fazer, né? No entanto, de tudo isso, quer dizer, existe uma coisa de fazer documentário que é um negócio meio mágico, né? Documentário tem uma magia única, né? Certos documentários conseguem te colocar em lugares e pessoas que são únicas, né? Realmente são únicas. É uma coisa que passa pela interação com aquele sujeito social, aquele agricultor, aquela benzedeira, aquele músico popular. Então, tem uma experiência de fazer som direto e de filmar documentário que imprime de um jeito muito intenso, né? Muito forte. Então, Deixa eu mostrar é uma muito ceninha bom, é aqui. muito Deixa eu bom fazer mostrar. documentário. Assim, acho que se eu pudesse escolher fazer documentários com pessoas incríveis em lugares maravilhosos, seria, e com bons cachês, seria sempre a primeira opção, né? Então me conta disso aqui, dessa cena aqui, ó. Vai passar rapidinho, que não sei se vai dar para ouvir o áudio.
Que isso! E continua ainda o take ali, hein? Como É, é que ele foi isso faz aí, João? ele dá uma suspirada depois do finalzinho. Então, esse é muito bonita essa cena, né, cara? A cena de abertura do Milagre de Santa Luzia do Sérgio Rosenblitz com um maravilhoso Dominguinhos, né? Tocando Lamento Sertanejo e improvisando maravilhosamente bem. Essa cena, o som é muito bom, né? A gente ouviu aí gerado pelo. Mas o som é muito bom, é muito bonito. E assim, essa cena a gente fez numa estrada no meio do sertão do Pernambuco. É, foi a última cena que a gente fez, né, nessa viagem, nessa etapa de captação do filme. Nesse momento eu já estava sozinho, eu tinha feito a parte do Recife junto com o Renê, foi fazer minha assistência, e iríamos fazer essa abertura e por algumas questões eu estava sozinho nesse momento. Então eu tinha pensado numa captação que eu ia utilizar as saídas de linha da própria, os captadores da própria sanfona do Dominguinhos, com 2 microfones de lapela sem fio. Só que o sistema de direct out com as caixinhas conversoras por algum motivo não funcionaram e eu tive que captar a sanfona acusticamente. Então eu coloquei 2 lapelas no Dominguinhos. Primeiro eu coloquei por fora da sanfona, em cima de cada, né, da ciminha da sanfona assim, com espuminha, tudo bem, né, preparado para a situação de externa, mas no primeiro take a gente teve lufadas de vento e puffs no microfone. Tivemos que fazer um segundo take e essa abertura foi feita com película, estava sendo rodado com Super 16. O resto todo do filme foi feito com vídeo digital, né? E então tinha ali um esquema meio limitado, a gente não podia rodar à vontade porque gastávamos negativo. Então tentamos fazer a segunda tomada, aí eu escondi os lapelas embaixo da roupa do Dominguinhos e trabalhando com o terceiro canal, onde eu tinha um microfone direcional com boom, né, por cima dele. Então eu caminhei todo o plano, eu caminho ao lado dele pelo acostamento, um pouquinho para frente dele, né, com o microfone, né, apontado para cima dele, do instrumento dele.
Então a captação foi feita dessa forma. E essas coisas que o documentário trazem para a gente, né? Por exemplo, o segundo take, quando já estava com o microfone por dentro da roupa dele, embaixo das alças, né? Na altura, né? Onde tem aquela separaçãozinha das alças para não ficar roçando, mas captando cada um dos lados da saída do acordeon. Na segunda take que a gente foi fazer, eu entrei em quadro. A gente começa o take, pum, bum, entra em quadro, leva uma carraspana no diretor, tipo, tem microfone em quadro. Voltamos para fazer o terceiro take, que foi esse que valeu. E nessa hora passa um calango na estrada, cara. No começo do plano você tem um calango que parece que está ensaiado, que ele passa, atravessa de fora a fora. E a gente tem uma captação estereofônica feita pelos dois lapelas, num super primeiro plano, do começo até o final do take, e o microfone aéreo, que obviamente começa bem mais distante e vai se aproximando à medida que a gente vai avançando e o limite de quadro vai ficando cada vez mais baixo e acaba bem próximo dele. E é muito bonito, porque no final ele faz aham, e faz né, ele dá uma suspirada, porque pô, ele estava cansado, imagina, aí era quase meio-dia, um sol de rachar mamona no meio da estrada. Mas é uma coisa maravilhosa fazer, quer dizer, eu de fato acho essa cena incrível e eu acho que tem uma dimensão do técnico de som que a gente conversou, né? Que é o técnico de som como o pai de santo, sabe? Como o cara que é o cavalo que incorpora, né, e que dá passagem para essa energia. Essa cena não existiria se não tivesse o som e o som direto. Dava para fazer isso no estúdio depois? Talvez o Dominguinhos conseguisse reproduzir sincronizadamente. Eu acho que... mas tem uma verdade dessa cena que emana dessa situação que está aí, né? E a gente tem essa função, quer dizer, tem um lance técnico para fazer a coisa funcionar, tem que ter o equipamento correto, mas ao mesmo tempo tem essa coisa da gente estar... Assim, Dominguinhos vive, né? Ele está aí, eternizado nessa cena maravilhosa, graças, né, ao serviço do Pai de Santo que deixou isso fluir, né? Que fez essa coisa, que conseguiu registrar, né, isso, né? Então, isso é muito legal. E isso é o documentário, cara. O documentário tem essa mágica, né, de ser único, né? Ser único. Quer dizer, a gente repetiu várias vezes para conseguir chegar nisso, né? Mas é único, é um momento que tem uma força, né? E isso está impregnado no som e na imagem, né? No cansaço do Dominguinhos, na torcida que desse certo, né? Que a coisa acontecesse, né? É muito emocionante, é maravilhoso. Quer dizer, né, assim, quem não conhece esse filme, puxa, deve ter, né, disponível para assistir mas vale a pena, porque tem um trabalho, é um documentário muito bacana e é um documentário musical, né? Porque é uma viagem pelo Brasil, é a sanfona no Brasil e tem o mestre de cerimônias que é o Dominguinhos, né? Lindo, eu lembro dos idos encontros nacionais de som do cinema lá em Conservatória, que a gente teve uns momentos bonitos com as suas falas lá sobre esse trabalho, privilégio ter participado ali. E, João, estamos chegando na nossa reta final aqui, os últimos minutos desse encontro super rico, super educativo, muito conteúdo legal que vai ficar aí guardado aqui no IGTV da ABC. Então, eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente acompanhando, que assistiu ou que vai assistir depois. Quero agradecer aí seu conhecimento, seu compartilhar aí com a gente, João, de todas essas experiências, essa riqueza. E queria te passar aí para dar as considerações finais, trazer uma mensagem aí para quem está nos assistindo. E é isso aí. Poxa, eu fico muito feliz, gente, de poder conversar, de poder trocar um pouco essas experiências. Acho que no fundo é isso, né, cara? A gente tem que tem que passar as informações, tem que passar. Essa troca é muito rica, né? Eu acho que é fundamental a gente poder. Eu aprendi muito podendo ensinar as pessoas, quer dizer, transmitindo um pouco daquilo que eu vivenciei, foi fundamental para
para sistematizar o conhecimento e refletir sobre as coisas que a gente faz. Então, eu acho que é um momento muito especial mesmo, né? De poder compartilhar o conhecimento e que né? Conhecimento tem que ser compartilhado, né? Eu acho que é fundamental. E da mesma maneira como, né, eu tive grandes mestres que puderam compartilhar, né, o próprio conhecimento para o processo de formação. E isso é muito legal, né, cara? Quando a gente faz um filme, e as pessoas que já trabalharam comigo sabem disso, cara, a gente aprende muito junto trabalhando, né? E assim, não é, você já tem a resposta. Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes, né, o assistente chega e fala, pô, vamos, que tal coisa, vamos resolver. E você fala, pô, legal, isso funciona. Então, todas as pessoas que trabalham, Tiago Bittencourt, Marcelo Grell, Marcelo Raposo, João Vitor, Vinícius Casimiro, René Brasil, Valéria Ferro, Gabi Cunha, quer dizer, e outras pessoas que eu estou esquecendo, que trabalharam comigo e que, puxa, né, a gente aprende muito junto fazendo, né? E a gente tem que ter humildade, generosidade para poder aprender, né? Para poder Muito continuar legal. fazendo e fazendo bem feito. É isso. Eu queria agradecer a todo mundo que teve paciência de ouvir até agora, todo mundo que mandou mensagens carinhosas e perguntas, as que foram respondidas, ok, e outras que não foram, se quiser mandar mensagem direto para mim, estou aqui disponível para continuar essa troca. Obrigado. E obrigado a Maravilha. você, Bernardo, pela condução maravilhosa e certeira da nossa conversa. Tamo junto. Vou agradecer também ao Paulinho Gama, a Tid Borges, a Daniele, pessoal que está aí seguindo firme na estruturação aí da ABC, nesses momentos tão árduos. E agradecer mais uma vez você, João, por toda essa troca muito rica. Sempre bom usar a internet aqui com esses momentos de troca saudáveis, né? Espero que Eu tenha que sido agradeço. útil para todo mundo que nos assistiu. E quem quiser assistir de novo, vai estar disponível esse material riquíssimo aí no Instagram aqui da ABC. Maravilha, gente? Uma boa noite a todos, então. Grande abraço e nos vemos por aí. Valeu! Valeu, João! Abraço a todos e todas.